qual é o pior arco de cada Mugiwara? Hoje eu vou dar minha opinião sincera sobre isso, baseada em fatos. Decidir cada ponto desse vídeo exigiu revisar vários arcos de One Piece e a performance de cada personagem. Então eu te peço para deixar aquele like pelo esforço, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E é isso, tá? Eu sou o Lipe, esse é o canal Chapéu de Palha e vem comigo porque nem só de brilho vivem os Mugiwaras. Simbora! O Sop. Pra mim, o pior arco do Sop é o Rufem os Tambores da Libertação Wano. E o motivo é simples: inutilidade. Enquanto todos os Mugiwaras brilhavam, ele foi completamente descartável. É duro dizer, eu adoro o Sop, mas ali ele não fez nada. Na verdade, ele fez sim, tá? Ele tomou uma cabeçada de um Paxefalossauro, pediu pra Nami mentir e vendeu um óleo de sapo milagroso, basicamente um remédio falso para crianças e idosos. Era melhor não ter feito nada, né? E assim, a participação dele é muito pequena para um arco tão gigantesco e tão importante para a história. Espero que em Elbaf as coisas mudem. Eu espero que em Elbaf as coisas mudem, Eiichiro Oda. Nami. Todo arco a Nami tem pelo menos uma boa participação. É a queridinha do Oda. Mas tem um arco curto, para ser sincero, que ela não tem a melhor das atuações, né? O arquipélago de Sabaody. Teve aqueles momentos leves que sempre combinam com ela e também chegou até a demonstrar bastante preocupação com a Kemi, mas efetivamente não teve uma grande performance, pra não dizer que não fez nada, né? Alguns Mugiwaras ficaram também apagados nesse arco porque ele dá um foco enorme na introdução dos Supernova, na maldade dos Tenryubitos e por aí vai, né? Com a chegada também do Kizaru. Então realmente é um arco curto, né? E espetacular na sua duração. Mas enquanto outros Mugiwaras estavam aí em momentos mais decisivos, a Nami ficou meio à parte da aventura, né? E por isso acaba sendo o seu arco mais fraco na história, que ela basicamente ficou gastando dinheiro e comprando roupa. Tony Chopper. Com o Chopper acontece uma coisa curiosa. O pior arco dele, sem nenhuma dúvida, por muito de longe, é o retorno a Sabaody. Além de não fazer nada, cara, ele tadinho, mano, só faz cagada. Simplesmente confundiu seus nakamas com os falsos chapéus de palha. Parabéns, Chopinho, excelente. Mas é injusto avaliar como o pior arco algo que só durou 5 capítulos, né? Então eu acho que arcos nesse estilo, tipo os primeiros da história, como Baratie, Villa Syrup, Orange Town, eu vou estar cortando do vídeo, porque, cara, alguns não tiveram nem espaço pro Luffy agir, imagina os outros tripulantes. Portanto, depois de pensar bastante, acho que o seu pior arco, ou ao menos aquele que ele teve menos protagonismo, foi Dressrosa. Nesse arco, Chopper teve pouquíssima participação ativa e ficou praticamente o tempo todo no Sunny. Em um arco tão gigantesco como esse, em que o mundo de One Piece cresce um monte, o Chopper não fez muita coisa, né? Diferente, por exemplo, da sua atuação em Punk Hazard, na Ilha dos Tritões, em Wano, onde ele participou de confrontos ou até trazendo resoluções para um evento através da medicina. Aqui, em Dressrosa, ele é cortado no meio do arco como metade da tripulação, mas ele acabou ficando devendo, né? Por isso, considero seu pior arco. Vamos falar sobre o Brook. Eu lembro há muitos anos, logo depois do time skip começar semanalmente no mangá, uma galera falando que não entendia o porquê da existência do personagem, que ele não fazia nada, era inútil e o tempo foi gentil demais com o nosso Soul King. Traz humor, momentos emotivos quando necessário e faz seu papel em combate quando chega a hora. Depois de Whole Cake Island, onde teve seu momento, cara, mais explosivo, seu pico na história, seu papel caiu um pouco para segundo plano, faz parte, e acho que esse arco de Egghead é o melhor exemplo disso. O Brook foi o personagem que menos se destacou entre os Mugiwaras, literalmente não teve nenhum momento importante. Sua participação foi extremamente discreta em comparação com os arcos anteriores. E mais uma vez, em meio a tantas revelações bombásticas, a confronto direto contra Gorosei, emoções à flor da pele ali tudo acontecendo, é claro que fica difícil dar atenção a todos os personagens do bando, que são 10 hoje. Então o Brook foi o deixado de lado da vez. Em resumo, pra mim Egghead foi o arco que o Brook menos brilhou, mesmo sendo um dos maiores arcos de One Piece, cheio de, cara, epicidade, né? O Brook nessa partida não encontrou espaço. Nico Robin. O pior arco dela é Punk Hazard e ponto final. Ela também é outra queridinha do Oda, né, e sempre tem um papel a desempenhar, mas em Punk Hazard chegou lá com o grupo principal, não teve uma participação muito ativa, quis aproveitar da boa vontade do Usopp ali no lago, a gente lembra disso, foi bem passiva em momentos-chave, não contou com nenhuma ação de destaque ou algo do gênero. O que a Robin mais fez foi
gerar em lunáticos ali o chip entre ela e Trafalgar Law, que não é nem um feito dela, né? Enfim. Então sua presença foi mais de suporte do que de protagonismo, o que não tem absolutamente nenhum problema, tá? Porque suporte é tão fundamental quanto a principal figura que tá agindo. Mas o suporte dela também não foi muito suportivo assim, se é que vocês me entendem. No geral, tá? Sua performance no arco é apagada, sem uma grande relevância narrativa ou de combate. Por isso, Punk Hazard é, pra mim, o arco mais fraco da Arqueóloga, que tá repleta aí de, cara, performances incríveis em diversos arcos. Frank. Vamos agora falar sobre o nosso carpinteiro. Esse cara é muito fácil, não tem como negar que o pior arco do personagem é, de longe, Dressrosa. Calma, piadinha, risos e gargalhadas, tá? Ele brilha muito lá. Tanto que é evidente que ele perdeu um pouco de protagonismo depois, mas pra mim, nunca teve um arco tão ruim que desse pra classificá-lo como seu pior arco. Sua participação sempre foi consistente, mesmo que não tão chamativa quanto a de outros Mugiwaras. Seu papel nunca foi o que mais se destaca dentro da tripulação. Em um ano, por exemplo, ele solou um Tobiropo sem levar nenhum dano. Teve momentos maravilhosos, como seu confronto contra a Big Mom atropelando a cara dela, a luta contra o Sasaki e seu trabalho construindo os barcos que levaram a aliança até Onigashima. O Frank, cara, é um personagem que arco após arco cumpre o seu papel perfeitamente, tanto quando necessário em combate, quanto quando através de sua carpintaria. Ainda assim, né, tenho que escolher um e talvez seja injusto porque é um arco muito curto, tá? Mas eu escolhi pra Nami Sabaody, então eu também vou escolher Sabaody pro Frank. Sua missão ali era proteger o Sunny, e ele não cumpre. Claro, isso é totalmente justificável, já que o Kuma tinha outros planos para a tripulação e simplesmente não permitiu que eles ficassem na ilha. Se ficassem, provavelmente seriam capturados pelo Kizaru, né? Então também falharia em sua missão, mas é aquilo, né? Dentro daquele ambiente, naquela situação, não tinha muita saída, né? Mas dentro do que temos, esse é o arco em que o Frank, na minha opinião, menos funciona. Fica bem mais de escanteio por ter que tomar conta do navio e acaba não tendo tanta participação. Repito, é injusto, mas dentre todos, esse é o pior arco do Frank. Jinbe. Vamos falar de Jinbe. Pra mim, Egghead foi sem dúvida o pior arco do Mugiwara. Mas não considero isso decepcionante, né? Na verdade, eu acho bem normal que o Oda tenha decidido dar a ele um papel mais secundário dessa vez. O Jinbe simplesmente não estava no foco desse arco, ao contrário de outros. E convenhamos, o Jinbe participou de pouquíssimos arcos desde que foi introduzido, mas em todos ele teve algum protagonismo relevante. Seja em Marineford, seja em Whole Cake, sempre teve envolvido em decisões muito importantes. Então é natural que em Egghead, Oda deixe ele um pouco de lado, porque mesmo sem ser Mugiwara, ele já tinha destaque em diversos arcos. E é aquilo, não dá pra esperar que todos os personagens estejam sempre no centro de ação, e esse arco em particular estava focado em outros assuntos muito importantes. Então assim, sem dúvida, o pior arco até agora do Jinbe é Egghead. Sanji, agora chegamos no pior dos piores casos, uma coisa que meu Rui do chapéu, meu personagem favorito junto ao Luffy, mas que certamente fez a pior participação de um Mugiwara em qualquer arco de One Piece. Eu não preciso nem falar qual é o pior arco do Sanji pra você saber, né? Pois é, o que Oda fez com o personagem na Ilha dos Tritões é uma grande galhofa que sim, vamos lá. Tem uma influência direta na narrativa, faz total sentido com o personagem e os 2 últimos anos vividos em sua vida. Faz sentido, é cabível, verossímil, mas não torna a situação mais legal, tá? E eu acho que, como eu, ninguém gostou muito, né? Até porque pesa pro lado mais negativo do Chapéu de Palha, porque atrapalha pra caramba a vida deles durante o arco. Eu consigo imaginar o Oda assim, igual um Muttley, pensando Dick Vigarista, assim, meu Deus, essa aqui vai ser a minha maior traquinagem, isso aqui. Não. Ele pensando que ia ser a mó vigarice dele, né, enquanto desenhava o Sanji ali morrendo de sangue, muito engraçado, se escangalhando de riso. Só que, né, alguém achou graça depois da 3ª vez que o Sanji estava sangrando pelo nariz no arco? Eu não lembro de ter achado graça na época que estava lançando o semanal, e eu não lembro de ninguém estar achando graça na época que estava lançando o semanal. Lá naquela época, acho que era mais ou menos 15 anos atrás, ninguém achava graça, e hoje em dia quem revê olha e fica...
não tem graça. O cara precisou de transfusão de sangue pra sobreviver no final das contas, pô, absurdo isso, mas assim, depois ele teve uma performance maneira lá, junto com o Zoro, né, defendendo o Luffy, derrotando o Adatsumi com o Jinbe, mas nada capaz de apagar as sequelas do seu sangramento nasal. Acho que ninguém, absolutamente ninguém consegue discutir esse aspecto. A Ilha dos Homem-Peixe é o pior arco do Sanji e de qualquer outro Mugiwara em toda a história de One Piece. Roronoa-Zoro, esse é mais difícil e eu acho que eu vou ser um pouco polêmico aqui na minha escolha, porque ela chega aqui dá o zoom, Egghead. Poderia ter sido Punk Hazard, mas Egghead simboliza um problema sério, a incompetência na função. E qual é a função do Zoro? Ser o combatente do bando, o braço direito do Luffy. O cara que tá ao lado dele nos confrontos mais pesados, certo? Certamente. Só que, enquanto o Luffy tancava Kizaru pela segunda vez e Jay Garcia Saturno se assomando ali os outros Gorosei, meu irmão, o Zoro tava ocupado com o Roberto Luciano, com o Rob Lute Leopardo. Demorou 20 horas para acabar uma luta desnecessariamente prolongada e anteriormente outras 30 horas para perceber que os Serafins tinham as mesmas características dos Lunários, contra quem ele tinha lutado, cara, uma semaninha, 2 semanas atrás em um ano. Então era uma informação chave para a progressão do arco e ele atrasou, né? Atrasou o Luffy, atrasou seus aliados e nessa brincadeira aí, cara, perdeu-se um tempo fundamental e importante para Egghead. Foi muito tapado, né, Zoro? Foi muito tapado, vamos concordar. E mesmo para derrotar o Lute, ele nem derrotou 100%, porque o Jinbe, ó, pum, chegou para finalizar. Então assim, depois tancou o Gorosei, foi muito maneiro, foi maravilhoso, mas é isso, né? O Zoro sempre tem participações muito além, né? Muito grandes em todos os arcos, mas Egghead trouxe ali uma lentidão, um lado meio tapado, assim, uma distração e falta de impacto em um arco onde seu capitão estava em guerra total. Por isso, dentre tantos ótimos arcos para o personagem, Egghead, mesmo que tenha ganhado do Lute, tenha feito lá o clash com o Nasujuro, foi o pior arco do Zoro. Luffy. E por último, vamos falar de Monkey D. Luffy protagonista, sem dúvida alguma o mais difícil de escolher de todos, porque todo santo arco ele brilha e tem que brilhar, né? Só que, depois de pensar uma eternidade, eu acho que cheguei numa resposta que parece justa, eu acho que é bem justa, diria até a única, mas não sei se vai agradar todo mundo, mas é isso, né? Faz parte. Entre todos os grandes arcos de One Piece, Punk Hazard se destaca como o arco em que o Luffy brilha um pouco menos. Não que seja um arco ruim pra ele, o Luffy, pô, tá forte pra caramba, mas é derrotado pelo Caesar Clone na primeira batalha, forja uma aliança poderosíssima com o Law, que é inclusive mais definitivo que o próprio protagonista nesse arco, algo que a gente precisa falar aqui. Então a verdade é que os feitos do Luffy em Punk Hazard ficam um pouco na sombra dos feitos de Trafalgar Deepwater Law, que rouba certo protagonismo. Então, comparado a outros arcos épicos como Enies Lobby, Marineford ou Dressrosa, o Luffy acaba ficando um pouco abaixo. O protagonista se mantém fiel à sua impulsividade e força bruta, mas o arco dá mais espaço para outros personagens, enquanto o Luffy não protagoniza grandes momentos de pancadaria, né, estratégia ou vitórias memoráveis. É um arco bom, adoro, divertido e essencial para a narrativa, mas eu acho que é o palco que o Luffy menos se destacou na obra. Meus queridos, esse foi o vídeo, espero que você aí tenha gostado, tá? Não esquece, por favor, de deixar aquele like que ajuda pra caramba, se inscrever no canal se não é inscrito, e a gente se vê sem sombras de dúvidas num próximo vídeo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, e ó, se inscreve de coração, se junta a essa tripulação. Deixa o like também, que ajuda pra dedéu, de verdade, por isso tô pedindo aqui a terceira vez do vídeo, deixa o like, meu querido. E é nóis, tamo junto, até a próxima, e valeu!